Do maná do céu para você, bom dia! Maná de hoje, não olhe para trás. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Quando hoje o Senhor me acordou falando não olhe para trás e me levou a ler esse versículo, e o Senhor tem falado, com a gente sobre esse versículo. Só que foi exatamente isso que o Senhor falou, eu estou trazendo hoje. Não estou falando, olha o versículo lá atrás, não, ele está falando hoje. A hora que ele me entregou foi esse versículo hoje. E foi exatamente o que o Senhor falou, não olhe para trás. Ah, Senhor, mas esse versículo o Senhor me deu ontem. Antes de ontem, não, o Senhor está falando, não olhe para trás, é hoje, eu estou te entregando hoje. E foi quando o Senhor começou a falar, lembrando de sábado, o Senhor falou, grandes coisas virão, se prepare. Então o Senhor falou para a gente se preparar. E ontem o Senhor falou o quê? Estava falando ontem sobre a gente, se movimentar. Porque ontem, quando o Senhor começou a falar que o não nosso é o sim dele, por quê? Não faço, não perdoo e não quero. E aí o Senhor falou, você faz, você perdoa e você quer. Porque a gente não quer viver as grandes coisas do Senhor, a gente já está vivendo um novo tempo. Mas agora a gente não quer viver as grandes coisas do Senhor, porque ele falou sábado, tá vindo coisas grandes, e pra gente se preparar. Mas pra gente se preparar, a gente precisa viver, lembra aí falando do 40, processo, que vai ter o quê? Julgamento, vai ter teste, vai ter prova, e aonde a gente vai ser aprovado, onde a gente vai viver, vai testemunhar. E foi quando o Senhor começou, e eu fiquei pensando, aqui enquanto estava aqui, me preparando, até pra gente estar vivendo esse novo, a gente é julgado. Entendeu? A gente é julgado. Então, é o teste. Por isso que o Senhor fala do processo. Então, o processo... E foi quando o Senhor começou a falar comigo assim sobre... Não olhe para trás. É hoje, é novo. É um tempo novo. É um momento novo. É um dia novo. É uma semana nova que nós estamos iniciando. É novo. E foi quando o Senhor começou a falar comigo exatamente, desde sábado, nós já estamos vivendo, já estamos se preparando para as grandes coisas que o Senhor vai nos entregar. Só que Ele está falando, se prepare, se movimenta, e hoje Ele está falando, não olha para trás, porque se a gente olhar para trás, a gente para. E foi quando o Senhor começou a falar hoje comigo, muito forte, porque enquanto eu estava ontem na igreja, o pastor fez uma pregação e falando sobre, é um pastor que não é o pastor da nossa igreja, o pastor titular, é um pastor que veio, foi convidado e veio, para pregar, e foi quando ele começou a falar sobre a gente ficar olhando no retrovisor. E ali, enquanto eu olhava, enquanto eu ouvia, o Senhor começou a ministrar meu coração. Porque eu falei, Senhor, a gente fala, do passado, a gente não ficar olhando para o passado, a gente fala, mas na nossa prática não é tão fácil, Daqui a pouco a gente está falando do passado, tá trazendo de volta, tá vivendo, tá, lembrando. E aí foi quando o Espírito Santo falou comigo ali, enquanto eu estava ouvindo a pregação do pastor, por que a gente tem essa dificuldade? Porque já vem da nossa infância, já vem da nossa família, já vem das nossas raízes. Porque foi quando o Espírito Santo começou a me lembrar de quando a gente ia lá na casa dos nossos parentes, que os meus pais, meus tios começavam a contar as histórias dele lá de antigamente, E aí eles começavam, fulano tá vivo, fulano morreu, fulano tá fazendo o que agora? Nossa, aí eles já traziam o tempo deles, nossa, você lembra que a gente fazia isso? Você lembra de fulano, não sei o quê? Não tive mais contato. E aí foi quando o Senhor começou a falar ali comigo. É por isso, porque já vem da nossa coisa. Então a gente precisa desconectar isso, viver um novo tempo e saber que agora é um novo tempo. É um novo tempo. E fala, da mania, porque é as mesmas manias, mas a gente tem que desconectar e saber que a gente está vivendo. Porque quando foi ali, que o Senhor falou, você entregou a sua vida para eu direcionar. Então, a partir do momento que a gente entrega. É totalmente entregue ao Senhor. Então, foi quando o Senhor falou, agora você tem que deixar eu te direcionar. E aí o Senhor vai nos ensinando, e não é simples, não, o Senhor sabe que não é simples, Ele conhece os corações, por isso que Ele tá, foi ali que o Senhor começou a falar. Por que Ele tá dando o mesmo versículo? Porque o versículo ele se renova, mas o Senhor tá repetindo ele, só que falando de várias maneiras, cada vez o Senhor tá falando de uma maneira, e hoje o Senhor trouxe eles, o Senhor falou, foi eu que trouxe esse versículo hoje para você não foi lá pegar.
Eu que trouxe, eu te acordei já falando para você o que era, para você não olhar para trás, mas com esse versículo já tá o quê? Renovado. O Senhor já está falando de outra maneira. E foi quando o Senhor falou, lembra que eu te falei para você focar na videira? Ou seja, continua olhando para a videira. Foi isso que o Senhor falou, continua olhando para frente. E a videira está onde? Ela está na nossa frente. No entanto, que ele falou, olha aqui o sonho do copeiro-chefe. Que ó, em meu sonho havia uma videira perante mim, ou seja, na frente dele. Foi quando o Senhor falou, é na frente, olhe para frente, não olhe para trás. E foi quando o Senhor levou, né? Aí eu falo que é o mais profundo, porque foi quando o Senhor falando daqui, ó, o copeiro-chefe, o Senhor deu um sonho para ele. Ele estava na prisão e o Senhor deu um sonho que ele ia voltar para o emprego dele, né? Que ele ia ali ser recolocado no emprego dele. Aí e ele estava na prisão, ou seja, o Senhor deu algo para ele gerar ali, para ele sonhar, mas algo que ele ia voltar, que ele ia viver, mas ele ia voltar para o emprego dele. Ou seja, o passado, o Senhor ia trazer o passado, mas no tempo novo, no presente. Olha, e é o Senhor que traz. E foi quando o Senhor falou também de José. José, o que fez ele viver, tá ali na prisão? Foi a inveja dos irmãos. Por quê? Porque ele contou os sonhos dele. E aí foi quando o Senhor começou a falar comigo que José, ele poderia lembrar do passado dele, olhar para trás e ele não poderia, aí ele é o momento que ele não ia dar ali a interpretação pro copeiro. Ele falou, não, foi isso que me fez isso. Ali na hora ele começaria a pensar tudo que ele viveu, que os irmãos fizeram com ele, ali ele já ia ficar triste, ele já ia ficar quieto, ainda mais ele sabendo ali a interpretação, que a hora que o copeiro-chefe conta para ele que ele sabe que o copeiro-chefe vai viver coisas grandiosas, ali ele podia falar, não vou falar não, vou ficar quieto, poderia estar ali com a raiva dele, né, com a mágoa dos irmãos dele, mas ele estava curado para trazer e aquilo, né, exatamente, ó, o que doeu nele foi o que usou ele ali, porque, ó, a interpretação do sonho, ele contou o sonho para os irmãos e ali ele estava se deparando a ter que dar a interpretação do quê? Do sonho. Foi o que levou ele aí para a prisão, ele estava ali sendo usado dentro da prisão para contar, né, da interpretação do sonho. Então foi quando o Senhor falou ali, José estava num novo tempo, ele poderia ter olhado para trás, pelas dores dele, por tudo que ele viveu, e paralisado ali. Mas não, José deu a interpretação e viveu grandes coisas. E ali ele falando também do copeiro-chefe. Copeiro-chefe, Deus poderia ter dado um sonho para ele que ele ia sair dali para um novo emprego, mas não, foi para o emprego que ele já estava. Só que é um novo tempo, é um novo momento. E foi exatamente isso que o Senhor estava falando. Só que, ó, tanto um quanto o outro, ó, ele ia ali no sonho do copeiro-chefe, fala uma videira perante, ou seja, o Senhor está falando, olha para frente. E ali também trazendo a mensagem para José. Porque ali José, talvez imagina como José estava, só que ali trouxe algo que ia lembrar do passado. Vou te contar um sonho. E o que José sofreu? Foi questão dele contar o sonho dele. Ele contou o sonho dele, ali ele se depara. Então, e ali, foi aí eu falo, né, que quando a gente é testado, provado, é onde o Senhor vai ver se a gente está curado mesmo. Porque ali é onde o José poderia ali trazer todo, falar, sabe? Ficar ali triste na hora, lembrar, falar, meu irmão fez isso comigo, né? Começar tudo de novo. Aquela ferida, tudo, voltar tudo passar, olhar tudo para trás. Mas não, José foi ali, deu a interpretação. E o copeiro-chefe podia falar, eu vou estar com esse chefe? Vou estar com o patrão que me colocou aqui? Não vou, não. Não, é um novo tempo. Entende? É isso que o Senhor está falando. Não olhe para trás. Que tudo que a gente tiver que viver nesse dia de hoje, o Senhor vai nos entregar. E foi exatamente isso que o Senhor falou. Eu te entreguei o maná. Então, eu não peguei de ontem. O Senhor está falando, eu te entreguei. Eu estou contando minhas experiências para trazer, falar aqui o que eu estou vivendo, mas testemunhando, mas não, o Senhor trouxe novo. E aí, quando o Senhor falou aqui nesse versículo, ele poderia levar a gente para ir outro, mas ele está falando assim, ó, o versículo que eu te dei ontem, eu estou te renovando, trazendo hoje de outra maneira. Hoje o Senhor está falando de outra maneira. Né? Onde ele falou para continuar, não paralisar. Não fazer só o que a gente acha que é confortável, porque o nosso não é o sim do Senhor, mas hoje ele está falando assim, ó, não olhe para trás. Não, olha, o que já passou ontem, já passou, já se movimentou, agora olha para frente, o que você vai viver hoje, eu vou te entregar, eu vou te dar. Da mesma forma que ele já acordou, dando o quê? O fôlego de vida, a misericórdia da gente poder viver esse dia e já entregar o maná que a gente precisa hoje, que é o quê? Não olhar para trás, olhar para frente e tudo que a gente precisar, o Senhor vai nos conectar, tanto de coisa como de pessoas, e ali o Senhor, ele está falando, olha para frente, é o novo.
né? Olha para a videira. Lembra que ele falou pra gente? Foca na videira. Olha para a videira. E aí, né, falando, né, quando eu fiquei pensando, né, olha para a videira, eu imaginei uma árvore bem grande. A gente nem consegue ficar olhando muito assim, a gente olha para frente, mas a gente começa a imaginar a videira, ela vai crescendo, não é? É a mesma coisa. Então a gente olha para quem? Olha para o Senhor. E aí a gente continua, não olha para trás. E foi tremendo, né? Eu sei que o Espírito Santo vai ministrar mais ao seu coração, mas hoje o Senhor está falando exatamente isso, que agora é um novo tempo, é um novo dia, que a gente ontem já foi, é o presente, é o dia de hoje. E já nos preparando para a gente viver o futuro, que é só o Senhor que faz, né? Então, mas Ele está falando hoje para a gente, não olhe para trás. Hoje é a direção que o Senhor está dando para a gente. Então, vai ter coisa que vai ter hora. Hoje é um treinamento. Hoje eu falo que é um treinamento. A gente vai vir coisa que vai tentar nos levar para o passado. Vai tentar levar a gente para voltar. Eu não estou contando aqui de onde, mas é que eu estou trazendo testemunho para falar o que o Senhor ministrou no meu coração. Mas vai tentar. Só que a gente tem que falar, não, peraí. É no dia de hoje. Eu não posso olhar para trás. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para frente, porque o que for para vir de ontem, o Senhor vai trazendo hoje, já novo, porque ó, o versículo, ele já trouxe novo, ele já está ministrando coisas novas para a gente hoje, né? Então, ele está trazendo, ele traz, ele coloca. E é isso que é o Senhor que nos entrega. E a gente entrega. E quando a gente entrega, ela não tem como, deixa eu te entregar aqui. Não, é entrega aqui, para frente. Então, por isso que o Senhor está falando, não olhe para trás. Que o Espírito Santo ministre mais ao seu coração, ao meu, e que nós possamos, né, passar nessa prova de deixar o passado, deixar tudo para trás e viver o novo, viver o presente, porque o Senhor, Ele é presente, Ele é novo. Todo dia Ele se renova na nossa vida. A palavra, ela é todo dia viva, né? O maná é fresquinho. Então, que nós possamos estar atenta, né, à voz do Espírito Santo hoje, para não olhar para trás, como Ló olhou para trás, né? Lembra, o Senhor já estava falando aqueles dias na semana lá comigo sobre Ló. Então, que a gente possa olhar para frente, para o Senhor Jesus, né? Eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, te dizer que tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos acorda com o fôlego de vida, com a sua misericórdia, dizendo hoje para nós, não olhe para trás. Pai, o Senhor sabe e conhece que não é uma coisa tão simples. A gente até fala, mas muitas das vezes estamos tentando buscar. E aqui, Senhor, o Senhor já deixou, Jesus, o Espírito Santo para nos guiar. Espírito Santo, seu nosso amigo, nos ajuda, nos fortalece e não nos deixa, nos direciona a olhar somente para frente, que possamos focar no que grandes coisas estão vindo e que nós temos que deixar tudo e simplesmente saber que tudo que a gente precisar nesse dia, o Senhor vai conectar e você vai nos levar a viver. Obrigada, Jesus, porque aqui o Senhor nos ensina, nos leva a entender que é para a gente olhar para frente, é para a gente deixar o passado e viver o presente, porque o Senhor tem grandes coisas para nos entregar ao futuro e sabemos que a eternidade é o futuro. E se nós ficarmos olhando para trás, nós não vamos viver na eternidade. O Senhor quer que a gente viva o presente para a gente estar no futuro contigo. Oh, Pai, muito obrigada por essa palavra, por esse maná, por esse dia. Nos ajude, Espírito Santo. Essa é a minha oração. Nos ajude, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor, é o Senhor que nos guia. Que nós possamos ser guiados totalmente por ti. Sabemos que há um pastor nos guiando e é Ti. Muito obrigada, Jesus, por Ti. Eu te louvo e já te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha, dá seu like, dá o seu testemunho e ajude outras pessoas, tá bom? Tchau.